Solenidade de Todos os Santos. Tradicionalmente essa celebração é celebrada no dia 1º de novembro, mas ela é tão importante que a igreja a coloca no domingo seguinte, para que um número maior de pessoas consiga participar. Ela é muito antiga, já no século IV, nas homilias de São João Crisóstomo, já se percebe a celebração dessa solenidade. No entanto, é preciso esclarecer um ponto fundamental. Quando a gente fala de santidade ou de santo, a gente normalmente pensa que é algo que está além da gente, não é verdade? Ou de pessoas que nasceram meio que predestinadas, com dons diferentes, não sei, ou que de repente recebeu de Deus uma missão muito maior que a nossa. É assim que a gente compreende normalmente, não é? Porque você vai ver a história dos santos, né? Umas coisas grandiosas que o povo fez, não é verdade? No entanto, entenda uma coisa: a santidade não é uma possibilidade para cada um de nós, mas um chamado a cada um de nós. Sabe que a palavra que mais se enquadra na compreensão de santidade hoje é a de realização. E por que isso? Por um tempo a igreja, na época da patrística, os padres da igreja, mesmo na Idade Média, onde é que se situava a realização perfeita da pessoa humana? Na eternidade. Qual que é a grande característica do tempo moderno? Se tira a dimensão de eterno e se procura um céu aqui na terra. E está muito presente isso hoje, viu? Muitas pessoas pensam que o céu é aqui e trabalham até por causas muito justas e importantes, mas que não tem eternidade, não é verdade? Parece que é um mundo bonito, perfeito, mas sem Deus. A grande questão é a seguinte: não há como ser realizado sem esse itinerário de santidade, porque Deus te criou desse jeito. Deus, quando te criou, Ele colocou em você uma intenção. Ele te deu talentos, possibilidades, para que você realizasse essa missão. E não há outro meio de vivermos essa felicidade plena a não ser nele. Olha, você pode na sua profissão conseguir todas as coisas. Imagine rapidamente qual seria o seu auge. Talvez até financeiro. Imagine você chegar ao ápice da sua condição financeira. Imagine você poder comprar todas as coisas sem preocupar com a fatura do mês que vem. Que benção! Já é algo grandioso, sim ou não? Mas deixa eu dizer, isso não preenche o seu coração. Parece discurso de quem não tem, é verdade, que não tem mesmo. mas de fato, não preenche, gente, não é verdade? Se fosse assim, nós não teríamos depressão no meio de pessoas ricas, não é verdade? Não teríamos problemas como... Então a gente percebe que a questão não é o que você tem, é como você tem as coisas, como as coisas vão tendo você. E não há outro meio de viver plenamente isso a não ser entregando a vida para Jesus, gente. Aí está a questão fundamental. E hoje, como nós olhamos o Evangelho é um pouco curioso de hoje, porque ao termo que é usado, ele deriva, né? Porque foi escrito em grego o Evangelho, mas quem escreveu pensa como hebreu. E a palavra ashré, felicidade, quando o hebreu pensa em felicidade e alegria, ele não pensa em uma experiência específica. Hoje, se eu te perguntar para qualquer um de vocês, o que é felicidade, o que é alegria? Você vai dizer: padre, é quando eu chego em casa, vou para o meu trabalho, eu vejo a minha família, isso para mim é alegria. É quando eu chego no final de semana, eu posso descansar, é quando eu estou junto com meus filhos, enfim, são momentos alegres, sim ou não? Que trazem felicidade, não é verdade? Só que isso é uma circunstância. O homem hebreu, quando fala disso, ele não condiciona a felicidade a uma experiência qualquer, é um estado de vida. É todas as coisas estarem ordenadas pelo Senhor. Talvez a palavra mais adequada é o shalom, que é como você vivesse todas as bênçãos, tudo de melhor do Senhor nas circunstâncias que você está vivendo. Esse é o sentido. Então no grego ele fala makarios, feliz, alegres. É esse tipo de alegria que está falando. Até porque, gente, quando ele fala pobres em espírito, aqui não se resume a pobreza material, mas talvez o sentido mais perfeito para isso seja a dependência de Deus, a pessoa que ela depende somente de Deus. E talvez todas as 9 bem-aventuranças, elas podem ser sintetizadas numa dependência àquilo que Deus espera de nós. Porque olha, se você está aflito em Deus, sabe que Ele vai te consolar, sim ou não? Se você é misericordioso, você sabe que Ele vai agir de misericórdia a você. Se você procura pureza, você sabe que você vai ver o Senhor. Se você vive as bem-aventuranças, você sabe
que essa alegria ela não vai estar condicionada às coisas, mas tem Deus mesmo por garantia. E a grande pergunta que vem para nós no primeiro momento é essa: onde é que eu tenho ancorado meu coração? Em que eu tenho colocado a minha felicidade? A gente foge muito dessas perguntas, mas se você parar para pensar, as maiores tristezas nossas é porque nós não atingimos alguns focos, alguns pontos que nós criamos, mas que de fato não corresponde com a realização, gente, não é? É porque existe dentro de nós, de todo ser humano, o ideal de realizar coisas. Se bem que tem uma geração que está vindo aqui, né, que parece que não quer realizar nada, na verdade. Tá bom do jeito que tá, mas o ideal, um ser humano comum, não é? Eu me coloco no meio desse, você quer realizar as coisas, na verdade. Você não quer ficar parado. E eu até tenho por mim que aqueles que não querem, por canalizar, por parar essa energia, é por isso que fica em si mesmado, né? É por esse mundo de ansiedade que a gente tem hoje, de não conseguir ir para o foco, porque a gente não pensa em primeiro momento, a gente esqueceu o foco da nossa existência. E por não entender que a nossa vocação é por eternidade, as coisas que acontecem em nossa história tomam um peso muito grande. Gente, não é para esse mundo que nós vivemos. Esse mundo precisa ser muito bem vivido, certo? Mas é para Deus que nós vivemos. Deus nos fez para Ele. Esse é o grande presente que Ele nos conquistou. É por isso que quando João vê lá em Apocalipse, Apocalipse é um livro que a gente tem medo, na verdade. É dragão, que tem 10 chifres, não sei quanta cabeça, um negócio tremendo. Mas que na verdade Apocalipse significa revelação, e é um livro de esperança. Sabe por quê? Em Apocalipse dizendo que vai ter muito sofrimento, mas tem uma verdade fundamental: Jesus vai vencer todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele que vai vencer é o vencedor. É uma afirmação de que a história nossa, por mais difícil que seja, ela tem um desfecho nele. Ele é o sentido. E hoje, quando olhamos esse texto bem sinteticamente, não é? Você vê que tem duas categorias, dois povos que são salvos. Primeiro, 144 mil. De onde é que tiraram esse número? Os estudiosos dizem que é 12 vezes 12, porque são 12 as tribos de Israel, vezes 12, indicando a totalidade daqueles que nasceram nas tribos, vezes 1000, que é o número de totalidade. Então, 144 mil é Deus dizendo: o povo da primeira aliança que se manteve fiel foi salvo. Só que há uma segunda multidão que não se consegue contar, mas olha que interessante, eles estão vindo da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas vestes o sangue do Cordeiro. É a imagem de todos nós. Na sua vida tem tribulação, sim ou não? Ou se tem, gente, não é verdade? Tem hora que é tanto problema que parece que tem mais problema que solução na vida, não é verdade? Mas esse monte de problema já está dizendo: eu vou lavar e alvejar suas vestes, eu vou enxugar suas lágrimas. Essa é a promessa de Apocalipse. Eu vou enxugar toda a lágrima dos seus olhos, diz o Senhor, porque Ele é o Senhor da história. E o grande convite de Apocalipse é o seguinte: eu preciso estar nesse grupo que vai ser salvo. Eu preciso estar nesse grupo que está fazendo a coisa certa. Eu preciso estar nesse grupo que tem vivido Deus como meta, porque se eu não estiver no grupo da salvação, eu vou estar no grupo da perdição. Não há escolha. É por isso que a liturgia nos lembra hoje a nossa vocação. Ela nos dá a certeza de que Deus vai nos salvar, mas há um grande presente que precisa ser assumido, e sem Ele nós não conseguiremos viver a santidade. Olha que bonito diz a segunda leitura: que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos, e nós o somos. Mas diz que nem sequer se manifestou ainda o que seremos, tamanha grandiosidade desse dom. Eu gosto muito de algumas imagens que são próximas de nós. Eu sei que nem para todas as pessoas, mas se você não é pai ou mãe, você é filho, sim ou não? Sim ou não? Fiquei com medo, mas se alguém não for filho, né? Vai saber se é um projeto de Deus que eu estou sabendo. Eu vou só avisado agora. Mas enfim. Agora, quem é pai e mãe que levanta a mão? Vamos baixar. Pode falar o que for do seu filho. É ou não é? Ele vai deixar de ser menos filho? Vamos supor que você tem um filho que é um traste, sabe? Sabe aqueles filhos para que ele se empenha para fazer a coisa errada, né? Aquele que parou na infância, porque uma das missões da criança é perceber até onde vai a sua paciência, não é assim? Ela vai, aí quando chega no limite, ela descobre que no limite há um local que não é muito confortável, mas ela descobre, ela vai até relaxar. Mas por mais que se fale do seu filho ou de alguém da sua casa, a gente não gosta que ninguém fale, sim ou não? A gente pode falar. Ai de quem fale de um irmão nosso. A gente defende, fala: não presta, mas é meu irmão. A gente
fala desse jeito, porque o erro da pessoa não tira a condição de filho dela, sim ou não? Está claro isso? Você imagina uma coisa, gente, se nós somos seres humanos, cheio de pecado e miséria, pensa desse jeito, imagina como Deus não olha para a gente com amor, é ou não é? Pode acontecer o que for, Ele vai te olhar sempre como filho, que Ele vai atrás. Deixa eu dizer uma coisa, se só sobrasse um de nós no mundo, Jesus realizaria o sacrifício da cruz por apenas um de nós, porque Deus não salva em massa, Ele salva a cada um de nós individualmente. Sabe quando eu meditava esse texto da filiação, eu me lembrava de outra passagem bíblica, que é aquela da mulher sendo feliz. Vocês vão lembrar agora, lá em Marcos 7, em que essa mulher está com a filha endemoniada. Ela fala: Jesus, Jesus, olha para minha filha, e ninguém ouve. Ela começa a gritar mais: Jesus, filha, olha para minha filha. Os discípulos falam: cala a boca, meu. Estão bravos, os discípulos do Padre Jonas estavam lembrando. Aí depois ela grita mais forte, e Jesus para tudo e fala: vem cá. E Jesus dá uma atenção para ela, e Jesus parece que ele é meio grosso no primeiro momento, ela pede a cura, e Jesus fala: não convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães. Por que isso? Quem não era judeu, à época daquela, era chamado de cão. E Jesus diz várias vezes, e o meu projeto de Deus foi assim: eu vim, Jesus fala, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois os apóstolos que chegam aos outros, aos gentios, mas a missão de Jesus é salvar aqueles que estavam perdidos na casa de Israel. Só que essa mulher tem tanta fé, ela fala para o Senhor: Senhor, tudo bem que não convém dar os pães dos filhos aos cães, mas até os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus fala: olha, mulher, grande é a sua fé, por causa disso eu vou curar a sua filha. E é curada. No fundo, sabe o que essa mulher está dizendo? Senhor, eles são filhos, mas eles não entenderam nada. O Senhor está dando pão para eles, mas eles não entenderam nada. Nós entendemos. E se a migalha que cai da mesa do Senhor traz cura e libertação, imagine o banquete que Deus não tem para você, que é filho e filha. Imagine o que Deus não pode e quer conceder para você. Gente, nós falamos agora com os pais: você vai dar o pior para o seu filho, sim ou não? Claro que não. Você quer o melhor, não é verdade? E quando você sonha para o seu filho, o que você sonha? Que ele viva o melhor. Nós estávamos na peregrinação, era bonito os pais, né? Que eles deixam o filho, eles passam por uma coisa muito gostosa. Falam: nossa, como eu queria que o meu filho experimentasse isso aqui. Ela já pensa no filho, não é assim que funciona? E vive alguma coisa: como eu queria que eles vivessem, participassem disso, não é? Essa é a condição que Deus nos tem. Mas nós nos esquecemos que somos filhos, gente. Deixa eu dizer uma coisa: eu não consigo acreditar que Deus tem filho predileto, a não ser que seja eu. Aí eu até aceito. Mas fora isso, eu não acredito. Todo mundo é filho igual, sim ou não? Você é pai e mãe de novo, agora eu vou complicar vocês. Quem tem mais de um filho, normalmente você vai ver que o sim vai ser muito tímido. Vocês podem ter o mesmo amor por todos, sim ou não? Mas tem aquele, sabe, que tem uma predileção, sim ou não? Acho que tem. Só os filhos responderam, o pai não ficou quieto. Teve mãe que olhou: olha o Jesus, que bonito. Gente, é claro, não é que você ama mais, é porque ajuda mais, é verdade. Tem um filho que prepara a mesa para o café esperto, né? Tem um filho que vai no mercado, vai alegre. Um filho que vem conversar. Tem aquele filho que liga todo dia, assim. Ele fala o nome bonitinho para a mãe: mamãe, Os outros é mãe do mesmo jeito, qualquer coisa, senhora, então são uns espertos. A minha avó, hoje os meus irmãos é uma briga de quem que é o predileto lá, né? Mas a minha avó falava que eu era o predileto, eu me sentia. Depois descobri que ela falava com um monte de neto. Era uma estratégia dela, né? E conseguiu me enganar por uns 18 anos. Fui descobrir depois que Deus levou, que não era só eu, né? Mas tá bom, por um momento foi assim. Mas Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que experimentam mais o amor dele, porque se aproximam mais. E tem os que experimentam menos, porque se distanciam mais. O apóstolo João, que foi tido na tradição como discípulo amado, por que ele foi discípulo amado? Porque ele era mais especial que os outros? Não, porque João era mais comprometido, gente. Quando todo mundo vai embora, quem fica aos pés da cruz? O discípulo amado. Ele foi até o final. Aí fica a grande questão, duas questões, e o padre já encerra. Primeira coisa, você tem que tomar a condição de que você é filho. Lava suas vestes no sangue do Cordeiro.
coloca tudo nos pés dele, porque você é filho. Não deixa o pecado tirar essa verdade de você e te enganar dizendo que você não merece. Talvez você está pensando, mas Padre, o senhor conhece a minha história. Eu não conheço a sua história, mas eu sei que o sangue do Cordeiro chega até lá e limpa tudo. Esse é o Senhor. A segunda questão, gente, se aproxima mais, capricha a sua relação com Deus. Quanto tempo nós nos investimos de fato na nossa vida de oração, não rezamos com intensidade e não falamos a Deus com naturalidade, gente? Deixa eu dizer, eu falei semana passada, eu vou retomar de novo. Olha, às vezes a gente caminha com mágoa de Deus, sabe? Porque a gente fica que nem em casa. Ah, tá vendo? A mãe gosta mais daquilo, ó. Pode ver. O pedaço melhor sempre é ele, né? Essas brinquinhas. Eu com o meu irmão vi até um refrigerante, a medida com régua, para ver quem receber mais. A gente fica olhando, a vida do irmão está mais abençoada que a minha, porque em vez de fazer isso, nós vamos investir em nossa intimidade com Deus. Gasta tempo com Ele. Tem coisa que é somente entre você e Deus, somente Ele vai estar vendo. As pessoas veem o momento da bênção, mas o momento da luta, do cultivo é você com Ele. E você não pode se aproximar dele com medo. Quantas vezes eu ouço o pessoal falar, nossa, Padre, eu não consigo nem olhar para a cruz, nem para o círculo, morrendo de vergonha. Se tem alguém que não tem que ter vergonha de Deus, Ele vai te olhar com amor. Ele não vai julgar a sua história. Para de caminhar com as condenações das pessoas. Quem é especialista em passar do demônio, ele julga a sua história. Jesus não. Vai dizer a palavra que ele esquece nossos pecados. A memória dele é fraca. Desde que você lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não fala para Deus de coração, fala, Senhor, eu estou aqui. Olha, e não tenha medo de falar só as dores. Fala, Senhor, não estou nem entendendo o que está acontecendo. Estou na presença do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um direcionamento. Minha vida não está indo para um caminho que não está certo, Senhor. Eu quero que o Senhor me salve. Quebre esse coração duro. Se derrame na presença do seu Senhor hoje. Ele está aqui para te ouvir, vai te atender. Essa é a grande verdade. Repito, Deus não tem filhos prediletos. A predileção que experimentamos dele é quanto mais nós deixamos ele ser Deus em nós. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Fale com verdade com Deus nesse momento. Olha para Ele. Ele conhece o seu coração. Ele está te olhando nos olhos hoje. Eu sei que talvez você está entristecido porque alguma coisa não tenha acontecido na sua vida. Eu sei que quando você olha a sua história, você não consegue ver a lógica de tudo isso. Talvez quem você pensou que ia passar a vida inteira com você já não está mais. Talvez a relação com os seus pais não foi a que você sonhou. Talvez você até os perdeu. Talvez hoje o seu coração é entristecido porque aquele irmão que você tanto amou não está contigo. Talvez o seu projeto, o seu sonho de profissão não se realizou. Talvez você carregue uma mágoa muito grande, alguém que puxou o seu tapete e hoje ela vive a vida que você sonhou. E nós temos culpado Deus de algo que Ele não tem culpa. Isso tem nos afetado em nossa procura por santidade, por caminhar em vitória com Ele, por vencer o pecado. Talvez você tenha arrastado o pecado até hoje, porque você não tem conseguido lutar mais com Ele, contra Ele. Você aceitou que é desse jeito. Isso não é vida de filho, não. Você não nasceu para comer migalha do chão. Jesus chama para o banquete, para você sentar-se à mesa. Só se senta à mesa quem tem importância para a gente. É Jesus falando, Deus falando para você, isso é importante, meu filho, minha filha. Como eu queria comer essa refeição com você. Como é bonito quando os filhos vão visitar os pais, naquele café, onde você, naquele almoço, naquela refeição, e você sabe que ali você tem lugar. Esse afeto, o pai está te esperando para o banquete. Perca tempo não, lava as vestes aqui do Cordeiro, procura a confissão. Lava. Ele vai te dar vestes novas, que nem lá em Lucas 15, vai pôr sandália nos seus pés, né, nos dedos, vai fazer festa no céu. Mas fala com Ele, derrama o seu coração na presença dEle. É o único olhar que não te condena, que te apresenta o caminho.